Se você cresceu assistindo TV nos anos 80, 90 ou 2000, então o som da bola batendo na parede e o grito foi sem querer querendo, está gravado no seu coração. Chaves, ou Del Chavo del Ocho, como foi originalmente chamado, marcou gerações e continua sendo um dos programas mais amados do mundo. Mas o que poucos sabem é que por trás dos cenários coloridos e das risadas, havia muita tensão, dramas e segredos que quase colocaram fim à vila antes mesmo dela começar. Hoje, você vai descobrir tudo o que aconteceu por trás das câmeras de Chaves. Segura o chapéu, porque vem bomba! Tudo começou na mente genial de Roberto Gomes Bolanhos, mais conhecido como Chespirito. No início dos anos 70, ele já era um roteirista de sucesso no México, conhecido por suas piadas rápidas e humor físico. Mas ele queria mais. Chespirito tinha uma ideia: criar um personagem simples, mas cheio de carisma, que vivesse as situações cotidianas mais absurdas possíveis. Assim nasceu El Chavo, um menino órfão, pobre, mas com um coração de ouro. Mas aqui vai o primeiro choque: Chaves quase não saiu do papel. A Televisa, emissora que viria a produzir o programa, achava a ideia muito simples e que talvez não funcionasse. Mas Bolanhos insistiu, e foi aí que o fenômeno começou. Agora, você já pensou como foi reunir esse elenco icônico? De um lado, tínhamos Carlos Villagrán, o eterno Kiko, que entrou no programa quase por acidente, mas acabou roubando a cena com seu bochechudo mimado. De outro, a imortal Florinda Meza, a Dona Florinda, que mais tarde se tornaria esposa de Roberto Bolanhos. E claro, o inconfundível Ramon Valdés, o Seu Madruga, que até hoje é uma lenda do humor. Mas o que poucos sabem é que, fora das câmeras, a relação entre eles nem sempre foi tão tranquila quanto parecia. Carlos Villagrán e Roberto Bolanhos, por exemplo, tinham uma amizade que rapidamente se deteriorou. Os dois disputavam os holofotes e, com o passar do tempo, começaram a surgir tensões sobre os rumos dos personagens e o espaço que cada um tinha no show. Kiko, que era um dos favoritos do público, começou a incomodar o criador do programa. Isso gerou brigas intensas nos bastidores. E é aqui que as coisas começam a ficar pesadas. A disputa entre Villagrán e Bolanhos chegou a um ponto de ruptura, e Carlos Villagrán acabou deixando o programa. Isso foi um choque para os fãs. Kiko era uma das almas do show, mas o público nunca soube exatamente por que ele desapareceu de repente da vila. O que poucos sabem é que Villagrán saiu para tentar carreira solo com um novo programa, que é Kiko, mas ele nunca conseguiu alcançar o sucesso que teve em Chaves. Além disso, por anos, ele e Bolanhos mal se falaram, com trocas de farpas na imprensa mexicana. Uma das amizades mais marcantes da TV se desfez nos bastidores. Mas as saídas não pararam por aí. Pouco tempo depois, o lendário Ramon Valdés, o Seu Madruga, também deixou o programa. Embora Valdés fosse muito querido por todos, problemas com salário e disputas nos bastidores o levaram a buscar novos rumos. A vila estava se esvaziando, e os fãs começaram a sentir a diferença. Agora, você já parou para pensar no papel de Florinda Meza nessa história toda? Mais conhecida como a eterna Dona Florinda, ela teve um papel central na vida pessoal e profissional de Roberto Bolanhos. Os dois começaram um relacionamento nos bastidores, e isso gerou um certo desconforto entre os colegas de elenco. Florinda era vista por alguns como a preferida de Bolanhos, e isso gerou ressentimentos. A proximidade dela com o criador do programa fez com que muitos acreditassem que ela tinha mais influência nas decisões criativas do que deveria. Esse clima tenso aumentou ainda mais as brigas internas, levando a um afastamento gradual entre os membros do elenco. A morte de Ramon Valdés em 1988 marcou um dos momentos mais tristes para todos os fãs de Chaves. Seu Madruga era um dos personagens mais queridos, e sua saída deixou uma lacuna irreparável. Valdés lutava contra um câncer de estômago, mas manteve sua genialidade até o fim. Seus colegas de elenco o homenagearam diversas vezes, mostrando o carinho e respeito que todos tinham por ele. Para muitos, o espírito de Chaves nunca mais foi o mesmo após sua partida. Nos anos 90, Chaves começou a perder força.
A falta de alguns personagens-chave e as brigas nos bastidores começaram a afetar a qualidade do programa. Roberto Bolanhos também começou a se dedicar a outros projetos, e a era de ouro de Chaves chegou ao fim. Mas o legado? Esse nunca vai desaparecer. Mesmo décadas após o último episódio, Chaves continua sendo um dos programas mais assistidos e amados em toda a América Latina. As reprises ainda fazem sucesso, e a Vila do Chaves é um lugar onde todos podem voltar a ser crianças por um momento. Mas agora você sabe que, por trás das risadas, existia uma verdadeira novela de dramas, brigas e reconciliações. Por trás das câmeras, a Vila do Chaves não era tão simples quanto parecia. Havia amores, ódios, despedidas dolorosas e muita paixão envolvida. E talvez seja isso que fez o programa se tornar tão especial. Porque, assim como a vida, Chaves era feito de altos e baixos, de momentos de alegria e tristeza. E é por isso que, tantos anos depois, ele ainda vive no coração de milhões de pessoas. Se você gostou desse mergulho nos bastidores de um dos maiores clássicos da TV, já sabe. Deixe o like, se inscreva no canal, e me conta aí nos comentários, qual personagem do Chaves mais marcou sua vida. Bem, esta representação teatral foi montada e dirigida pelo Seu Madruga. Mas, por favor, não caçoem dele. Talvez a vocês o trabalho dele pareça tolo, inútil, comum, vulgar. Sim, concordo. Mas é que devem levar em conta que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer concluiu o primário. De um pobre infeliz que mal aprendeu a ler e a escrever. De um rei... Deixa-me continuar, Seu Madruga. De um João Ninguém. Professor, já chega. Eu não terminei ainda, Seu Madruga. É por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público.